No vídeo de ontem, a gente provou que 0,999, a adição periódica, é igual a 1. E para algumas pessoas isso pode ser um pouco estranho, porque a gente provou algo. E o que é essa coisa de provar? Como é que isso funciona? E aqui é o que eu quero discutir com vocês, que para muitas pessoas, eles não tiveram a chance durante a sua vida de aprender o que é matemática de verdade. E o que é matemática, como é que a matemática funciona num nível profissional, num nível de verdade. E daí isso leva as pessoas a terem dúvidas. Para que a gente aprende matemática no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino básico? Porque elas não têm a chance de entender o grande poderio que a matemática tem por trás. E as pessoas não têm a chance de ver o que é a matemática real. E ontem, a gente meio que brincou mostrando o que é uma, 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 uma coisa normal da matemática. A gente fez uma demonstração. E é isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. Porque a matemática e a lógica, né? Sempre que eu falar matemática, eu estou falando matemática e a lógica incluído, porque as duas são ligadas nisso. São as únicas ciências onde você realmente consegue fazer demonstrações formais, onde você vai conseguir uma demonstração que você consegue provar que algo é, sem nenhuma sombra de dúvida, igual a outra coisa. Na física, a gente também faz demonstrações, só que a gente tem que entender que na física a gente está usando a matemática como uma aproximação da realidade. Então, aquela aproximação que a gente está fazendo, a gente está entendendo que aquilo não é a realidade, aquilo é uma representação do que está acontecendo na realidade, então não necessariamente aquilo que a gente está fazendo na conta é a realidade. Se você for um realista na filosofia da ciência, você vai dizer que é a verdade, mas não é uma coisa fechada, cada pessoa tem a sua interpretação. A matemática, no entanto, ela te permite fazer demonstrações onde as suas próprias, a partir de conclusões puramente integrais dela, você vai demonstrar resultados sem maneira de dúvida nenhuma, seria o resultado final. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso cria uma maneira de pensar que é muito útil para outras ciências. Mesmo que essas ciências tenham as questões se a matemática é uma aproximação ou não, entender como demonstrar resultados é muito interessante. E é uma maneira de pensar sobre problemas que a gente acaba não entendendo e não aprendendo muito no ensino médio, no ensino fundamental. E aí que é a coisa bem interessante. Porque quando você vê isso, você vê que a matemática não é só fazer conta. Aquelas contas que a gente aprende a fazer, aquilo é uma pequena parte da matemática, mas a parte interessante da matemática mesmo é esse poder de demonstrar coisas. Você faz uma série de afirmações e essas séries de afirmações te levam a um resultado que você espera ou não, que você vai provar verdade ou não. E é esse a grande coisa, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Mas antes da gente começar, eu quero, em primeiro lugar, definir um pouco de linguagem aqui com vocês. A linguagem tem muito mais termos que a gente usa, mas eu vou começar ensinando aqui dois termos que a gente usa muito na matemática, que é o termo teorema e o termo axioma. Tá? Que são dois termos que vocês podem me ver utilizando por aí e que vocês podem entender ou não. Um teorema é uma afirmação que eu consigo, através de uma sequência lógica de passos, demonstrar que ela é verdade. Então, um teorema é algo que pode ser demonstrado, é uma consequência de uma afirmação. Eu faço uma afirmação e eu posso demonstrar que essa afirmação é verdade. Por exemplo, no último vídeo, a gente falou um teorema que a gente pode falar é que 0,999 é igual a 1. Isso aqui é um teorema. Já um axioma, ele é uma afirmação que não pode ser demonstrada, é uma afirmação básica
do sistema que eu estou estudando. Então, por exemplo, um axioma que a gente viu no último vídeo é que dois pontos distintos sempre tem um ponto no meio. Isso aqui não é uma coisa que você consegue demonstrar, isso aqui é uma afirmação fundamental que você vai usar para demonstrar as coisas acima. Não. Quem já conhece mais pode falar, cara, isso está errado aqui. A gente discute esse ponto que você, que é matemático, está pensando agora. A gente discute outro vídeo que eu posso falar sobre isso. Mas para a gente começar simples aqui, a gente vai falar dessa maneira. Então, um teorema é uma afirmação que pode ser mostrada. E aquilo que eu fiz no último vídeo, uma demonstração. Então, eu fui lá e demonstrei que 0,999 igual a 1. E um axioma, a gente usou um axioma naquela explicação final que eu dei sobre os dois pontos distintos. Então, vamos definir esses dois conceitos aqui, como eu falei. Existem outras variações, outras coisas que podem ser ditas aqui, mas vamos começar com esses dois para poder ficar fácil, tá? Então, a coisa interessante é que da lógica a gente entende que existem alguns tipos de maneira de se demonstrar teoremas, que é a coisa interessante. Como eu falei, matemáticos pegam axiomas e usam esses axiomas e outros teoremas para demonstrar teoremas. Então, essa é o sistema que aqui se faz. Então, da lógica, a gente vê que existem três maneiras principais de se demonstrar teoremas na matemática. Quando eu digo, lembrando, matemática, eu estou dizendo matemática lógica. Que é a forma direta, que é a que eu vou falar hoje. Depois, a forma por contradição, que é a que eu vou falar no próximo vídeo. E depois a forma por indução, que é a forma talvez a mais difícil de entender para quem está começando na área, mas é muito útil você entender como funciona. E dessa maneira a gente vai conseguir entender um pouco como matemáticos demonstram coisas como a matemática é feita na realidade. E é muito interessante, porque eu sempre brinco que a matemática, na verdade, é como se fosse um jogo. É um jogo que você define as regras do jogo, você define os axiomas, e a partir desse axioma você vai brincar com ele e você vai demonstrar as coisas, que é brincar com o jogo, que é fazer os teoremas. Então, se você muda os axiomas, você vai ter um outro jogo, então você vai ter uma matemática completamente diferente. Essa matemática que a gente tem aqui, que a gente usa no nosso dia a dia, que é a matemática que o mundo real parece utilizar, é uma matemática que usa um conjunto de axiomas que é chamado Zermelo-Fraenkel. São os dois caras que demonstraram, que criaram os axiomas que a gente usa. Mas um dia eu falo sobre matemática axiomática, mas existem outras maneiras de criar sistemas numéricos completamente diferentes com outros axiomas. Então você alterou as regras do jogo, você tem um jogo diferente. Mas todos eles, a partir dessas regras, você vai fazer demonstrações através do método direto, contradição ou indução. Isso não muda. Então vamos começar falando o que é o modo de demonstração direto. O modo de demonstração direto é quando eu quero pegar uma afirmação, então eu estou pegando essa afirmação, e por uma sequência de passos, passo 1, passo 2, passo 3, que todos são verdades, eu quero chegar num passo final, que é o resultado daquela afirmação. Então foi isso que eu fiz no último vídeo. Eu comecei falando que 0,999 era igual a 1. Então, se isso aqui é igual a 1, eu posso definir isso dessa maneira aqui. E daí eu consigo mostrar que isso aqui é igual a 1. Por exemplo, fazendo aquele truque de multiplicar por 10 e tal. Então eu fiz uma sequência de passos que todos são verdadeiros e eu provo essa afirmação no final. Então eu chego lá e
eu demonstro essa minha afirmação por uma sequência de passos lógicos. Então, de uma maneira direta, eu vou sair do passo 1 e chegar no passo final, mostrando que os dois são equivalentes. Então, é isso que o modo direto é. E se você for voltar naquele vídeo, o que eu fiz é exatamente isso. Eu fiz uma sequência de passos matemáticos, todos eles são matematicamente corretos, e ao fazer isso eu saio que 0,9, 3 pontinhos, é igual a 1. Eu demonstrei essas duas coisas. Mas eu quero, por exemplo, aqui brincar com vocês e fazer uma outra demonstração para poder explicar para vocês melhor o que é. Então eu vou começar escrevendo aqui, eu vou começar fazendo uma afirmação. Eu vou começar fazendo uma afirmação que vai ser um teorema, que a minha afirmação é: todo número par elevado ao quadrado é par. Então vamos olhar com calma aqui. Qual que é a minha afirmação? Eu estou falando que todo número par que for elevado ao quadrado é par. Então isso aqui é uma afirmação que eu estou fazendo. Como é que eu posso demonstrar que essa afirmação é verdade? Vamos primeiro então lembrar. O que é um número par? Um número par é qualquer número n que seja igual a 2k com k sendo natural. Então aqui eu estou dando uma definição. Isso aqui é uma definição. Eu estou definindo um par. Então, o que é um número natural? O número natural, só lembrando para vocês, é 0, 1, 2, tá. Então, se eu conseguir escrever meu número como igual a 2 vezes um número natural, esse número é par. Essa é a definição. Vocês podem, e a gente pode ver aqui, ó. Vamos ver se essa definição faz sentido. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. Então a gente está representando isso com um número par. Tá? Então, agora que eu fiz essa definição, vamos pegar aqui. Então, o que eu quero provar? Será que qualquer número par ao quadrado é par? É isso que a gente quer demonstrar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, então, o número n, que, como ele é par, ele é representado por 2k, então é isso aqui. O que eu vou fazer? Agora eu vou escrever o número n ao quadrado. N ao quadrado é 2k ao quadrado, certo? Que é igual a 2k vezes 2k, que é igual a 4k ao quadrado. Então, n ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Só que eu posso escrever isso aqui como 2 vezes 2k ao quadrado. Tá? Então, aqui eu só escrevi. Todas essas informações são verdades. Isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Eu fui fazendo uma série de afirmações verdadeiras. Só que olha só, se K é par, se isso aqui é par, se K é natural, então eu vou escrever para vocês. Se K é natural, K ao quadrado também é natural, porque o quadrado de 2 é 4, de 3 é 9, então o número natural sempre dá um número natural. Então, 2k ao quadrado também é natural.
Então, no final das contas, eu vou pegar isso aqui que eu tinha escrito, 2 vezes 2k ao quadrado. Isso aqui, no fundo, está falando que o número n ao quadrado ele é da forma 2m com m natural, que não são todos, mas é natural, com m natural. Então aqui eu provei que n ao quadrado é o número da forma 2m, então a gente viu, logo, n ao quadrado é par. Então eu peguei uma afirmação e por uma sequência de passos, um atrás do outro, todos eles verdadeiros, eu provei o resultado final. E agora eu posso voltar aqui em cima e eu posso dizer que essa afirmação que eu havia feito aqui em cima é verdadeira. Então eu posso garantir então que todo n ao quadrado, todo número par ao quadrado é par. Então eu demonstrei isso. E para qualquer número par que você imaginar, 1.525.238 ao quadrado é par. O número que você imaginar que for ao quadrado é par. Então aqui a gente demonstrou isso. Então para qualquer número n que você imaginar, natural, se ele for par, o quadrado dele vai ser par. E a mesma coisa a gente podia fazer e provar que ele seria, que o quadrado de qualquer número natural ímpar também é um número ímpar. A gente poderia demonstrar isso. Então aqui a grande coisa é essa, te demonstrou, não importa qual que é o número, a gente demonstrou para todos os possíveis n's imagináveis, não imagináveis na história da humanidade. Você pode continuar somando 1 para o resto da história do universo, se esse número ao quadrado vai ser par. Foi isso que a gente demonstrou. Como da mesma maneira que a gente demonstrou que 0.99 é igual a 1 da última vez. Então aqui a gente fez uma demonstração direta. Caio, essa é a única demonstração direta que a gente vai fazer? Não. Demonstrações diretas são extremamente comuns na matemática. Extremamente comuns. A gente pode fazer isso em diversas outras coisas. Eu vou fazer outros vídeos mais para frente para vocês, onde a gente vai fazer outras demonstrações diretas. Mas aqui é para explicar para vocês o poder desse tipo de demonstração, onde a gente consegue afirmar veracidade de afirmações, não importa qual que é o n que a gente funcione aqui, isso vai ser verdade. Então isso que a gente acabou de demonstrar. Então aqui o que a gente fez, a gente provou um teorema em conjunto. E no final das contas, na faculdade, quando você estuda matemática formalmente, a maior parte do tempo que você está fazendo é demonstrando esse tipo de afirmações. Você está mostrando que afirmações são verdade ou não são verdade. E você vai lá e demonstra esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa muito louca, porque existem teoremas que são extremamente simples, como esse que eu acabei de demonstrar, e existem teoremas que podem ser extremamente complexos na sua formulação e no seu na sua prova, ou podem ser extremamente simples na sua formulação e a prova deles é extremamente complexa. E tudo isso acontece. E essa é, de novo, a beleza da matemática. É isso que o matemático faz. E esse é o poder, porque é a única ciência onde isso é possível. Você demonstrar afirmações lógicas, você demonstrar com validade que aquilo é válido para todos sempre. A física se utiliza da matemática para fazer aproximações. A química se utiliza da matemática para fazer aproximações. Mas não é uma propriedade que, por si só, ser perfeito é única da matemática e da lógica. Beleza? Então, próximo vídeo a gente vai falar de uma outra maneira de demonstrar coisas, que é a demonstração por contradição. E aí eu espero que vocês gostem desse outro vídeo, porque é uma outra maneira de ver como você pode provar que uma afirmação é verdade, mas você vai provar que uma afirmação é verdade provando que a contrária dela leva a uma contradição. E é muito louco isso, porque é bem doido você provar que algo é verdade porque o contrário daquilo não poderia ser verdade. O contrário daquilo leva um problema na matemática. É isso que a gente vai mostrar. Beleza? Então é isso aí. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fazendo um pouquinho de matemática, porque eu sempre falo de física, então eu queria falar um pouquinho de matemática com vocês, que eu também gosto muito, tá bom? Ficamos por aqui. Lembrem daquele joinha, eu não vou desenhar um joinha hoje, mas tá aqui, um joinha para vocês colocarem aqui na tela. Vão lá, dê o joinha, passe o vídeo para os outros. Continuamos na próxima. Aquele beijo e falou!